E a primeira glória que São José nos promete é justamente a alegria dos santos. A alegria daquele que serve, daquele que governa, mas daquele que serve, que provê e que protege. Santa Gertrudes, a Grande, num dos seus relatos, diz o seguinte, abre aspas, eu vi o céu se abrir e São José sentado num trono magnífico causou-me grande impressão quando, a cada vez que se dizia o seu nome, todos os santos se curvavam profundamente em sua direção, dando a conhecer pela serenidade e doçura dos olhares que se alegravam com ele em sua excelsa dignidade. Ora, nós temos sinais dessa grande devoção a São José. Recente, né, inclusive. Oratório, por exemplo, nós temos diversos oratórios no mundo inteiro de São José. Mas o oratório que é localizado em Montreal, no Canadá, ele é o maior de todos, a Basílica, né, em honra a São José. E o pensador desta basílica, né, é Santo André Bessette. E ele diz, né, em um dos seus escritos, tenho apenas minha grande devoção a São José. Isto é o que me guia e me dá plena confiança. Ora, falando brevemente da história de Santo André Bessette, o apóstolo de São José, nós temos uma história muito curiosa de um irmão de sua ordem, que ele simplesmente não era dotado do maior conhecimento, não era reconhecido como alguém douto, né, como alguém inteligente. Só para você ter uma ideia, Santo André é oriundo de uma família profundamente católica. Seu pai era um lenhador e acabou morrendo aos 9 anos de idade de Santo André. Ele acabou falecendo, né, em virtude aí do seu trabalho, atingido por uma árvore. E a sua mãe, alguns anos depois, acabou falecendo, né, e ele ficou órfão. Então, com 12 anos, sua mãe faleceu de tuberculose. E desde então, Santo André acabou nutrindo uma devoção a São José, como uma figura paterna que ele precisava. E adentrou então a vida religiosa. E na vida religiosa, ele adentrou na congregação da Santa Cruz. E acabou se tornando um irmão leigo. Nunca foi ordenado sacerdote, dada a falta da educação formal, né? Então ele foi designado para porteiro e acabou ficando lá por mais de 40 anos. Este era o seu cargo na congregação. Tamanha era a sua humildade, porque, como dizia ele mesmo, né, na sua biografia, você pode perceber, dizia ele mesmo que era um cãozinho de São José. Alguém que era pequeno demais. Alguém que não era dotado da maior doutrina, né? Embora fosse um simples porteiro, aqui nós podemos ver como a graça de Deus age na vida de tantas pessoas, de tantos homens de fé, que muitas vezes pensam que são insignificantes, e talvez o sejam perante o mundo, e até ridicularizados. Mas olha o que Deus faz com a vida das pessoas, destes santos, que, como heróis, como eu falei, merecem um lugar de honra. Ele passava horas e horas rezando, conversando com as pessoas na portaria da escola, onde era o seu cargo, e dentro, assim, de todos esses anos, né, acabou alcançando uma fama de santidade, de sempre que possível rezar por essas pessoas, começou a receber pedidos de oração das pessoas, e pessoas começaram a alcançar graças por sua intercessão já em vida, por suas orações. E ele sempre, humildemente, dava a importância e os méritos dessas graças alcançadas a São José. E foi muito ridicularizado pelos seus irmãos, até pela igreja na época, por alguns sacerdotes, por superiores, por ter essa devoção inocente a São José. Mas, simplesmente, ele recebia, em média, 80.000 cartas por ano, com pedidos de oração, com preces para alcançar graças específicas. Santo André, que acabou tendo que ter seus assistentes para poder dar conta, sempre foi muito direto ao ponto nas respostas dessas cartas, onde ele sempre dizia, né, vá a São José. Muitas cartas ele respondia apenas assim, porque podemos ver a insignificância desse homem perante o mundo, de uma pessoa santa. São muitas vezes ridicularizados, repreendidos pela própria igreja, por seus membros, que muitas vezes por inveja, por uma falta de senso de verdade, de virtude, de humildade, de uma falta de vida de oração, acabam não só julgando, mas acabam
dificultando o caminho de muitas pessoas para a santidade. Como foi o caso do irmão Santo André Bessete, que um irmão insignificante, leigo, não ordenado sacerdote pela sua falta de educação formal, poder, através da oração, através da entrega total a Deus, ser um canal tão grande para tantas pessoas. E uma das respostas nas cartas dele, Santo André diz: ao invocar São José, não é preciso falar muito. Você sabe que o seu Pai no céu conhece as suas necessidades. O amigo dele, São José, também as conhece. Diga-lhe o que você, São José, faria no meu lugar, e veja a graça acontecer. Então, Santo André queria fundar um templo em honra a São José. E seus superiores, então, depois de todo o contexto, de toda a sua fama, acabaram permitindo também que tocasse um projeto. Um projeto que se ergueu com a capela em 1904, e em 1924, no mesmo terreno em que foi construída a capela, em honra a São José, foi então iniciada a construção da Basílica de São José, que finalizou em 1967, e obviamente o Santo André não viveu para ver a sua conclusão. Ele morreu em 1937 aos 91 anos. Então, em virtude de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, ele foi conhecido e é conhecido no mundo todo como o apóstolo de São José, que difundiu fervorosamente nos tempos modernos essa devoção. É o exemplo mais perto que nós temos de uma devoção profunda a São José. E foi beatificado então em 1982 e canonizado por Papa Bento XVI em 2010. Nos dias de hoje, o Oratório de São José, que é uma basílica no Canadá, recebe em média 2 milhões de visitantes de forma recorrente. E nós podemos perceber, como eu havia falado antes, que São Maximiliano Maria Kolbe, que nutriu uma devoção fervorosa também a Nossa Senhora, e fundou não só a Milícia da Imaculada, mas também um jornal que buscava difundir, na época, a devoção a Nossa Senhora, que reconhece a grandeza de São José. Quando ele diz, né, à exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São Maximiliano Kolbe. Então, São José ele é um santo único. É honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. E as suas virtudes e a sua santidade é extraordinária, justamente porque a sua missão exigia graças e virtudes extraordinárias. E muitos padres da igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, de humildade e de dedicação a Jesus e Maria. Assim como nós, como maridos, somos chamados a exercer essa dedicação integral pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pela nossa família.